lembra de ter escutado muitas palavras negativas na sua infância? Quer entender o efeito disso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos e nesse vídeo você vai entender sobre os efeitos de ter ouvido palavras negativas na sua infância. Você vai descobrir que isso pode trazer prejuízos na fase da adolescência ou até mesmo na fase adulta. Então, se você quer entender sobre esse conteúdo, já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Quando eu me refiro a palavras negativas aqui nesse vídeo, eu não quero dizer sobre os nãos que a gente recebe ao longo da vida. Saber ouvir não é algo muito importante em qualquer fase da nossa vida, principalmente na infância, porque a gente começa a aprender a lidar com as frustrações. Então, o não faz parte da nossa construção psíquica e também a construção da nossa inteligência emocional. Quando eu digo aqui o termo palavras negativas, eu quero dizer, na verdade, aquelas palavras que significam ofensas, são críticas infundadas, palavras pejorativas, palavras pessimistas em relação a você ou aos seus projetos e palavras que na verdade são verdadeiros ataques à sua autoestima. Palavras como essas têm um poder destrutivo de afetar a nossa autoestima, a nossa saúde emocional em qualquer fase da vida e particularmente na infância esse efeito pode ser ainda mais profundo. É porque na infância é onde a gente começa a construir as nossas primeiras crenças sobre a vida, sobre o mundo e sobre nós mesmos. É importante lembrar que a criança ela ainda está construindo seus recursos psicológicos para lidar com aquilo que ela escuta. Então, quando alguém afirma algo assim para a criança, ela não tem recursos psicológicos para racionalizar a fala do outro e entender que aquilo não é sobre ela, que isso tem mais a ver com a pessoa que disse do que uma verdade sobre ela. A criança não tem ainda essa capacidade. E quando essas palavras pejorativas, elas são ditas pelas figuras de cuidado, ou seja, pelo pai ou pela mãe, esse poder destrutivo se torna ainda maior. A criança, ela escuta as palavras dos pais como se fosse uma verdade absoluta. Então, parece algo que realmente já chega pronto para ela apenas aceitar aquilo como verdade. Porque as nossas relações com as figuras de cuidado têm a ver com essa construção de crenças. Então, escutar algo dos pais negativo tem muito efeito. Como também escutar algo positivo dos pais terá um efeito muito importante. E espera-se que a gente escute sempre coisas boas dos nossos pais. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Não existe pais perfeitos. Então, de certa forma, a gente pode carregar falas, expressões das nossas figuras de cuidado que nos marcaram de alguma forma. É claro que existem aquelas experiências que marcaram muito mais de forma negativa do que positiva. Muitas das vezes pais adoecidos, comprometidos psicologicamente, não se dão conta do mal que fazem aos filhos diante dessas palavras negativas. Então, é super importante que você saiba lidar e entenda que o fato de você ter passado por isso na sua infância não significa que você está fadado a viver o peso ou o efeito dessas palavras na sua vida. É possível elaborar, ressignificar, se desprender dessas crenças negativas para que você construa crenças positivas que colaborem com a sua autoestima e com a sua saúde emocional. Algumas pessoas possuem memórias de ter escutado expressões e falas negativas dos pais, sempre um adjetivo pejorativo. Muitas das vezes a criança escuta isso e naquele momento ela não entende tanto o que quer dizer, mas aquilo começa a estabelecer crenças dentro dela. Então expressões como você é terrível, você é chato, não faz nada direito. Então são expressões que aos poucos essa criança ela absorve e se torna uma crença cristalizada. Além de expressões assim, a gente também percebe expressões que significam a comparação. Só você que faz desse jeito, olha lá fulano como se comporta direitinho, só você que tá fazendo essa bagunça. Então são expressões de comparação que sempre coloca a criança em uma posição de inferioridade, de reprovado, até mesmo desqualificado. E tudo isso tem um efeito muito negativo. O
O efeito é na construção de crenças de incapacidade, autocobrança excessiva, necessidade de agradar a todos. Essa pessoa, ela cresce com uma série de prejuízos na sua autoestima. E muitas das vezes ela não entende que tem a ver com expressões, falas ouvidas lá na infância. Eu me recordo de um caso que eu atendi no consultório de uma adolescente que chegava lá com uma autoestima muito baixa. E é comum, quando a gente atende adolescente, surgir a necessidade de atender os responsáveis. E aí eu lembro de ter chamado aquela mãe para fazer um atendimento com a mãe e entender um pouco mais o contexto que a adolescente vivia. E a mãe chegava lá sem saber muito o que fazer em relação à filha. Ela entendia que a filha estava com a autoestima baixa e ela queria fazer alguma coisa para ajudar. Eu entendi, consegui perceber a boa intenção da mãe e de fato a mãe não sabia como ajudar, mas quando eu olhei para a história da filha, eu identifiquei uma série de situações com essa mãe que foram prejudiciais para a autoestima da filha e a mãe nem se deu conta disso. Então é como se a mãe cobrasse a filha de certa forma na adolescência: você tem tudo para viver bem, você tem tudo para se amar, olha como você é bonita, olha. Então ela falava uma série de coisas na adolescência dessa filha e ela não entendia o porquê que essa filha tinha uma autoestima baixa. E olhando para a história, eu consegui identificar uma série de episódios em que essa mãe se expressou com essa filha de forma muito negativa, muito pejorativa, colaborando para a formação de crenças negativas a essa filha. E muitas das situações ocorreram na infância. E essa mãe, ela nem se lembrava mais que aquilo aconteceu ou que tivesse um efeito na vida da filha dela. Então, foi possível perceber que aquela filha tinha questões da infância e que muitas das vezes foram falas negativas por essa mãe. E depois a mãe não entendia de onde que saiu aquela autoestima baixa. É claro que o objetivo da terapia não é buscar culpados, mas sim contribuir no processo terapêutico para que aquele paciente encontre as suas respostas, se sinta bem, tenha sua autoestima e a sua saúde mental estabelecida. Mas quando a gente entende um pouco o contexto, a origem de algumas coisas, isso nos ajuda a lidar melhor. Então ali foi possível restabelecer a conexão, o vínculo novamente e a partir de agora trabalhar com a paciente como ela pode se proteger e racionalizar a fala do outro, porque ela precisou racionalizar a fala da mãe dela, porque os pais também erram. Nem tudo que os pais falam é a verdade absoluta. E ali ela precisava se desprender da crença de que tudo que a mãe fala é verdade. E assim que ela conseguiu fortalecer a autoestima dela. Mesmo que a mãe não fizesse mais aquelas coisas do passado, aquelas falas negativas, ela precisava ressignificar isso e aprender a lidar. O que não significa que a mãe ou outra pessoa não vai cometer uma falha na vida dela. Às vezes, comparar, falar algo muito infeliz e acabar ferindo a autoestima dela. No final, a gente não tem controle sobre o que o outro vai dizer a nós, mas você pode aprender a se proteger das falas, já que você não pode controlar ou impedir o que o outro vai dizer. O seu controle maior é em decidir como você vai receber e lidar com aquilo que foi dito. Bom, eu espero que você tenha entendido os efeitos de palavras negativas. Lembre-se que você não está fadado a ser uma pessoa com autoestima baixa porque você passou por isso na infância. Há sempre um caminho para você ressignificar e se sentir uma pessoa muito mais confiante e com uma autoestima fortalecida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar desse assunto. Coloca aqui nos comentários algo sobre a sua história e a gente se vê no próximo vídeo.